E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre a Mesopotâmia e desta vez nós iremos abordar a civilização dos caldeus ou neobabilônicos. Como vocês sabem, eu gosto sempre de seguir uma certa cronologia para que assim nós tenhamos consciência dos fatos ocorridos, né? Dissemos em aulas precedentes de que a história da Mesopotâmia inicia-se efetivamente por volta de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo e que se estende até 500 anos antes de Cristo, né? Dissemos ainda que nos primeiros anos, nos primórdios, isto é, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, iniciou-se o processo de sedentarização dos povos da Mesopotâmia, com os sumérios propriamente. E dissemos ainda que quando nós falarmos em sumérios, três coisinhas têm que vir à nossa cabeça. CCC. C do que? Né? O primeiro C de cidades-estado, né? A fundação de várias cidades-estado, Uruk, Lagash. O outro C de cultura, né? Legado cultural, quer seja na escrita cuneiforme, quer seja no calendário, quer seja na astronomia ou mesmo, né, no fato de cultuar vários deuses em comum, né, que era o caso de Marduk, que inclusive os caldeus vão fazer homenagem, tá? Bom, aí isso tudo foi no ano de 5.000 anos antes de Cristo. Tudo são os sumérios, não é mesmo? Aí um pouquinho pela frente, lá por volta do ano de 2.500 anos antes de Cristo, houve, né, a figura de um cidadão emblemático, né, chamado de Sargão I, que foi o líder dos acádios. O que ele fez mesmo de importante? Ele dominou as cidades sumérias. Lembre-se que essa dominação foi apenas uma dominação política. Ele unificou estas cidades e com isso nós tivemos, né, o primeiro estado unificado da Mesopotâmia. Vale lembrar que, culturalmente falando, não houve essa dominação, uma vez que o dominador assimila a cultura do dominado, não é? Aí mais pela frente um pouquinho, lá por volta de 2.000 anos antes de Cristo, veio à tona a civilização amorita, ou como queira, babilônios, porque eles vão se desenvolver evidentemente na região da Babilônia, os amoritas. Por conta disso, os mesmos também são chamados de babilônios. E o principal líder foi Hammurabi, que fez o que mesmo? Ele tornou escrito, né, as leis, né? Porque antes, lá com os sumérios, já havia leis, só que eram leis baseadas na oralidade, na tradição, nos costumes, passado de geração para geração, né? Era o famoso direito consuetudinário. A partir de então, o direito passa, né, a ser regido na escrita, né? E aí eram leis extremamente severas, ríspidas, rígidas, não é mesmo? Tá, isso por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Aí quando chegou no ano de 1.300, o que aconteceu? Houve a dominação dos assírios, povos cruéis, guerreiros, expansionismo, forte desenvolvimento cultural, não é? Tá, e aí os assírios, né? Nós falamos em aulas passadas que teve uma forte opressão sobre os povos dominados, gerando revoltas, instabilidades políticas, né? E tudo mais, né? Além do que, dessa forte dominação, né? A destruição da Babilônia, Assur torna-se a capital do império, né? E tudo mais, né? Isso são os assírios. Aí que nós dissemos lá o quê? Que como os assírios, né, destruíram a Babilônia, os povos amoritas, agora é a vez dos caldeus destruírem os assírios. Tudo que a gente faz, a gente paga. Então, se assim como, né, os assírios assim o fizeram lá na Babilônia, lá com os povos amoritas, destruindo, né, os babilônios, né, o que vai acontecer? Os caldeus vão, né, destruir esses povos assírios, né? E outra coisa importante que eu esqueci de ressaltar ainda dos assírios é que, primeiramente, no primeiro instante, a capital é Assur. Só que mais tarde, a capital vai ser Nínive. Muito por conta, né, da biblioteca de Nínive, que foi, né, a difusora de conhecimentos. Tanto que os caldeus vão chegar e vão destruir, né, essas bibliotecas, né? Tá, e aí juntamente com os povos medos. Tudo bem. Então a aula de hoje é sobre os caldeus, que também são chamados de neobabilônicos.
Por que que os caldeus também são chamados de neobabilônicos? Porque eles querem resgatar o poderio da Babilônia, tá? Então vai ter um resgate da importância cultural, da importância política, né, da Babilônia, né, através do reestabelecimento da ordem, né, da Babilônia, tá? Então houve esse resgate dessa importância. Além do mais, desse resgate, houve o quê? Houve reformas na capital do Império, com o famoso Jardim Suspensos, né, que é uma das 7 maravilhas, que na verdade nem se sabe se existiu efetivamente, tá? E outra coisa importante dos caldeus foi a expansão territorial, né, considerável. Aí o que vai acontecer? O principal líder dos caldeus foi um cidadão chamado Nabucodonosor. Lembre-se, assim como Sargão I foi para os acádios, né, Hammurabi foi para os amoritas, né, Assurbanipal foi para os assírios, Nabucodonosor será para quem? Para, evidentemente, os caldeus, ou como queira, neobabilônicos. Aí o que vai acontecer? No ano de 570 anos antes de Cristo, tá? Nesse ano, o que vai acontecer? Os caldeus vão escravizar os hebreus, né? 570, os caldeus escravizam os hebreus. É o famoso cativeiro da Babilônia. Aí mais tarde, em 550, o que vai acontecer? Nós vamos ter, tá, em 550, a invasão, né, dos persas sobre a Mesopotâmia. Aí mais tarde ainda, né, lá pela frente, o persa chamado Ciro o Grande vai destruir, né, vai invadir, vai dominar a região da Mesopotâmia, tá? Muito obrigado.